Olá! Nesse vídeo nós vamos estudar alguns exemplos, vamos resolver alguns exemplos do conteúdo que a gente estudou sobre trigonometria até agora. Então, determina o valor de x na figura ao lado, sabendo que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A figura é esta, ó. Nós temos um triângulo equilátero, triângulo isósceles. Na verdade, aqui 45 graus, a hipotenusa vale 3 e o cateto oposto ao ângulo de 45 graus vale x. Então, para a gente resolver, o que a gente vai fazer? Ó, se eu olho para este ângulo aqui, esse x é o cateto oposto, então, seno de 45 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas a gente sabe que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Multiplicando em cruz, nós temos 2x igual a 3 vezes raiz de 2. Passando o 2 dividindo, 3 vezes raiz de 2 dividido por 2. Então, este é o valor de x. O segundo exemplo, ó. Dado um ângulo agudo θ, as inversas das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente de θ são chamadas, respectivamente, de cossecante, secante e cotangente de θ. E são denotadas por secante, secante e tangente. O exercício pede para a gente determinar a secante de 30 graus, a cossecante de 30 graus e a cotangente de 30 graus. Então, o que a gente está falando aqui? Que, ó, as razões, as inversas das razões trigonométricas, ó, do seno de θ, a inversa dela é chamada de cossecante de θ. O cosseno, a inversa dela, é chamada de secante de θ. E a tangente de θ, a razão trigonométrica inversa, é a cotangente de θ. Então, a gente quer calcular o seno, a secante de 30 graus. A secante de 30 graus, a secante é a razão inversa de quem? Do cosseno. Então, se é o inverso, é 1 sobre o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, a primeira função, a primeira fração é 1 vezes o inverso da segunda. A segunda é raiz de 3 sobre 2, então o inverso é 2 raiz de 3. 1 vezes 2, 2, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Só que a gente não pode deixar a raiz no denominador. O que a gente faz? Racionaliza. Multiplico e divido por raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, a secante de 30 graus é 2 raiz de 3. A cossecante de 30 graus. A cossecante é a razão inversa de quem? Do seno. Então, a cossecante é 1 sobre o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, a primeira fração vezes o inverso da segunda. A cossecante de 30 graus é 2. E a cotangente de 30 graus
Quem é? É 1 sobre a tangente de 30 graus. Mas quem é a tangente? A tangente é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então, trabalhando aqui, vai ser 1 vezes o inverso da segunda. Cosseno de 30 graus dividido pelo seno de 30 graus. Então, a cotangente é o cosseno de 30 dividido pelo seno de 30 graus. Vamos fazer aqui embaixo. Quanto é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O seno é meio. Então, isso aqui a gente resolve de que forma? A primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Aqui a gente pode simplificar, então, raiz de 3 vezes 1 dividido por 1, raiz de 3. Próximo exemplo. Ó, sabendo que θ é um ângulo agudo, tal que o seno de θ é igual a meio, determine as demais razões trigonométricas de θ. Então, quem que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar o cosseno de θ, a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. Se eu tenho o valor de seno, para eu achar o cosseno, basta eu usar quem? A identidade fundamental, né? Que é qual? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O seno é 1/4. 1/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 1/4 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 16. Cosseno ao quadrado de θ vai ser 1 menos 1 16avos, tirando o mínimo, tal, 15 16avos. Extraindo raiz quadrada dos dois lados, nós temos cosseno de θ vai ser igual a raiz quadrada de 15 sobre 16. Mas, ó, 15 não tem raiz quadrada exata, a gente deixa dentro da raiz. O 16 tem raiz quadrada exata, então a gente extrai. Então, cosseno de θ é raiz de 15 sobre 4. A tangente de θ. Quem é tangente? Seno de θ sobre o cosseno de θ. O seno de θ é 1/4. O cosseno de θ, raiz 15 sobre 4. Então, primeira vezes o inverso da segunda. Aqui a gente pode simplificar, fica 1 raiz de 15. Mas aqui, ó, eu não posso deixar raiz no denominador. O que que eu faço? Multiplico e divido pela raiz de 15. Então, aqui, a tangente vai ser raiz quadrada de 15 dividido por 15. A outra razão é a cossecante de θ. A cossecante é 1 sobre o seno de θ. 1 sobre o seno de θ, que é 1/4, então 1 vezes 4 sobre 1, que é 4. A secante de θ, 1 sobre o cosseno de θ. Quem é o cosseno?
raiz de 15 sobre 4. Isso aqui vai ser o quê? A primeira vezes o inverso da segunda. Quatro raiz de 15. Só que, ó, não podemos deixar essa raiz no denominador. O que a gente faz? Multiplica e divide pela raiz de 15. Então, vai ser 4 raiz de 15 dividido por 15. E a outra razão trigonométrica é a cotangente de θ. O que é a cotangente? É 1 sobre a tangente. A tangente é o seno sobre o cosseno, então isso aqui é o cosseno de θ dividido pelo seno de θ. Então, o seno de θ é raiz de 15 sobre 4, dividido pelo seno de θ, que é 1/4. Então, aqui é a primeira fração vezes o inverso da segunda. Aqui vai ser igual a raiz de 15. O próximo exemplo. Mostre que se alfa é um ângulo agudo, então secante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais a tangente de alfa. Quem é a tangente? Tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Ali nós temos 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Então, vai ser 1 mais seno de ao quadrado de alfa. Não, vamos pôr assim, ó. Seno de alfa sobre o cosseno de alfa ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? 1 mais seno de alfa ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 1 e cosseno de alfa, é cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa dividido por 1, cosseno ao quadrado de alfa, vezes 1, cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa dividido pelo cosseno ao quadrado de alfa é 1, vezes o seno ao quadrado de alfa, seno ao quadrado de alfa. Mas, ó, cosseno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado de alfa, isso aqui é quanto? É 1, sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui é a mesma coisa de escrever 1 sobre o cosseno de alfa ao quadrado. 1 sobre o cosseno de alfa é a razão inversa do cosseno, que é a secante. Ele está ao quadrado, então secante ao quadrado de alfa. Então, nós mostramos, né? O próximo exemplo, ele diz o quê? Ó. Determine o valor de x na figura abaixo. A figura em questão é essa aqui, ó. Um triângulo. Retângulo em C. Aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, aqui vale x, de A até C vale 24. Essa é a figura que a gente quer calcular o valor de x. Então, ó, pela figura, se a gente olhar para o triângulo aqui
esse aqui, ó, para o ângulo de 30 graus. O que é que nós temos? Eu tenho o cateto, o X aqui, não é? Então, eu tenho, ó, a tangente de 30 graus. Quem é a tangente? É cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é? Então, vai ser o quê? O cateto oposto é BC. A hipotenusa é a hipotenusa não, o cateto adjacente, né? AC. Então, mas AC não vale 24? Então, tangente de 30 graus é BC sobre 24, né? E a gente sabe também que a tangente de 30 graus, ela é igual a raiz de 3 sobre... Não, por aqui, ó. E tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, né? Então, nós temos o quê? Que BC, segmento BC sobre 24 é igual a raiz de 3 sobre 3. Não é? Multiplicando em cruz aqui, nós temos que 3BC é igual a 24 raiz de 3. O segmento BC vale 24 raiz de 3 dividido por 3, que vale 8 raiz de 3. Então, a gente já encontrou esse valor de BC. Agora, olhando de novo para a figura, o que que nós temos? Olhando para o ângulo T 60 graus, nós temos o quê? Esse lado aqui a gente já encontrou o valor dele, que é 8 raiz de 3. Então, eu tenho o quê? Em relação ao ângulo de 60 graus, esse ângulo aqui é oposto, o X, que é quem a gente procura, é a hipotenusa. Então, ó, isso é o quê? Seno de 60 graus é igual a o segmento BC dividido por X. Mas seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, igual a o segmento BC, 8 raiz de 3, dividido por X. Multiplicando em cruz aqui, nós temos X raiz de 3 igual a 16 raiz de 3. Passando raiz de 3 dividindo, nós temos o que? 16 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Aqui a gente pode simplificar, então, nosso X vale 16, que é o que procurávamos. O próximo exemplo, uma escada de 12 metros de comprimento encontra-se apoiada em uma parede, formando com esta parede um ângulo de 30 graus. Aqui, à altura do chão, encontra-se o topo da escada. Então, aqui nós temos uma parede, né? Foi encostada uma escada aqui. E a gente quer saber quanto vale essa altura aqui. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. Aqui a escada fez um ângulo de 30 graus com a parede. A extensão da parede vale 12, né? Em relação ao ângulo de 30 graus,
nós queremos saber quem é esse segmento BC. Esse segmento é o cateto adjacente. O 12, que é de AC, é a hipotenusa. Então, nós temos cosseno de 30 graus é igual ao segmento BC dividido pela hipotenusa, que é 12. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O segmento BC é o que procuramos, dividido por 12. Multiplicando aqui em cruz, o que que nós temos? 2BC é igual a 12 raiz de 3. Então, passando 2, dividindo, 12 raiz de 3 dividido por 2. Então, simplificando ali, nós temos o quê? Que BC é igual a 6 raiz de 3. Então, aqui a altura que a escada está do chão, a essa altura aqui, ó, 6 raiz de 3. E o nosso último exemplo diz o quê? Qual a altura de uma árvore que projeta uma sombra de 12 metros quando os raios do sol formam ângulos de 30 graus com o solo? Então, ó, nós temos aqui os raios solares, né? Ele forma um ângulo de 30 graus, né? Dá uma sombra de 12 metros. Vou apagar essa parte. Qual é a altura dessa árvore, né? Que projeta uma sombra de 12 metros, formando um ângulo de 30 graus com o chão. E aí? Em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho cateto adjacente e cateto oposto. Então, basta eu calcular a tangente de 30 graus, que a tangente de 30 graus é o quê? Cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, igual a H sobre 12. Multiplicando em cruz aqui, nós temos o quê? 3H é igual a 12 raiz de 3. H vai ser o quê? 12 raiz de 3 dividido por 3. Simplificando, então, nós temos uma altura de 4 raiz de 3 metros. Então, por hoje, neste vídeo é o que eu queria mostrar para vocês, alguns exemplos.